é colocado lá também para vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui. Imagina, sem estresse, Hillary. Sem estresse, sem estresse. Boa tarde, Kathleen. Imagina, sem estresse, gente, sem estresse com atraso. Vou jogando a lista de presença aí para vocês. Vamos lá. Então, vamos hoje para a nossa aula de revisão, aula 15. Vamos rever tudo que já vimos de forças de Newton, as leis de Newton lá, né, as 3 leis, tudo que nós vimos até agora. Tá? Na aula que vamos ter no sábado, vai ser um tema diferente, de nada, Kathleen, de nada. Vai ser um tema bem diferente que vai dar até para dar um respiro, tá bom? Então, vamos primeiramente desenvolver aqui a revisão de tudo que nós vimos até o momento. Pois bem, vamos lá. Nós vimos até o momento, né, a força-peso, lembra? Começamos todas as coisas ali de força conhecendo a força-peso, lembra? Aqueles probleminhas lá dos planetas, cada planeta tem uma gravidade, e ali a gente conheceu a força-peso, certo? Como calcular, que a força-peso tem a ver ali com a gravidade local e tal, né? Então, vamos repassar o que é força-peso, certo? É a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície. E o fundamental aqui já começava um tema, lembra, gente, na parte de desenho, já começava um tema, isso daqui. Como que é a força-peso? Olha só, a força-peso, o quê? Ela tem direção vertical em sentido para baixo, certo? E aqui a gente tem as nossas representações aqui da força-peso, vertical em sentido para baixo, certo? Essa é como a gente desenha a força-peso. Tranquilo? Conhecemos a força-peso, desenvolvemos exercícios, brincamos sobre ela. Depois, a gente conheceu a força de tração nas últimas aulas, né? Que seria a força ali de contato por um fio, por uma barra, né? O exemplo de um carro puxando o outro, certo? E como desenha essa força de tração? Pois bem, aqui tá com a sua representação, como tem que fazer ela? Ela, a direção, o mesmo sentido do fio, olha só, tá no mesmo sentido do fio, certo? Mesmo sentido do fio. E o sentido dela sempre no sentido de puxar, ó, a mãozinha está puxando ao sentido da setinha. Aqui, né, nessa representação aqui, que a gente não trabalhou tão profundo ainda, ela está no sentido ali, a força-peso, lembra? Vertical para baixo, e a tração no sentido aqui, quem está segurando o lustre ou a bola quando fica pendurado? A tração do fio, né, a força que faz para lá. Aqui o sentido do nosso carinha, levantando aqui o caixote, ou então nesse sentido, certo? O sentido é sempre no sentido de puxar, para onde está indo a direção do movimento, correto? Assim a gente desenha a nossa força de tração, correto? Que é o sentido ali, a força de contato por um fio ou por uma barra sobre um corpo. Depois conhecemos a força-peso e a força de tração, veio também uma outra força para a gente conhecer, a força normal. Lembra que a gente pode representar por Fn, né? Aqui especificamente está representado por Fn, ou às vezes também tem aquela representação de N sozinho, né? A nossa força normal também é um tipo de representação. E o que é força normal? É a força de reação de que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado, ou seja, para a força normal aparecer, ela tem que estar apoiada em uma superfície, certo? Então, isso é o fundamental, ela tem que estar apoiada em uma superfície. Se não tiver apoiada, a força normal não aparece, ela tem que estar apoiada em uma superfície. E essa superfície pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser perpendicular, pode ser uma superfície inclinada, só que tem uma característica para o desenho dela. Ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? Ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície onde ela está apoiada, certo? A pegadinha sempre está aí, tá? Na força normal é muito fácil de fazer pegadinha, tá certo? É aquela casca de banana que fica gritando, venha, venha, para vocês caírem, tá bom?
Então, e tem umas observações. A força normal e peso não podem, também olha a pegadinha clássica, não podem constituir um par de ação e reação. Porque isso acontece geralmente, isso é terceira lei, ação e reação. Não pode. Por quê? Porque elas são aplicadas no mesmo corpo. Em ação de reação, lembra qual que era uma das características? Elas não são aplicadas no mesmo corpo. Só você lembrar, se eu empurro a parede me empurra. São corpos diferentes. Aqui não, aqui elas estão no mesmo corpo. Eu não posso dizer que é um par de ação e reação, tá? Essa é uma das pegadinhas enormes. Essa é uma das pegadinhas, nossa, pegadinhas clássicas, tipo Corinthians e Palmeiras, sabe? Vai, Corinthians, essa é uma pegadinha clássica, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E aqui, outra observação também, a força normal só é igual à força peso, que seria o caso anormal, só vai ser igual à força peso quando ela for aplicada perpendicularmente em um plano horizontal. Quando tiver essa situação num plano horizontal, aí eu posso dizer que a força normal é igual à força peso. Da nossa figura bonita aqui, estilosa, isso eu não posso dizer, porque não está num plano horizontal, está num plano inclinado, que faz um ângulo aqui, aí vem aqueles estudos que a gente fez lá na aula passada, tá bom? Certo? Então, a força normal, galera, é das forças que nós conhecemos, que pode mais confundir vocês e trazer grandes pegadinhas, tá bom? Depois que a gente conheceu força-peso, força de tração, força normal, que falta a gente conhecer, né? Aqui até mostro para vocês como desenha, certo? Perpendicular à superfície. Qual que é a outra força que falta a gente relembrar aqui na nossa revisão? A força de atrito, claro, falta ela, né? A força de atrito surge em sentido contrário ao movimento de um objeto, ao movimento da ação do objeto. Teve ali uma alternativa lá no questionário, né, quando você caminha, né? Você tem que dar aquele zoom no seu pé. Observa bem quando você empurra para caminhar. Você percebeu para onde você está empurrando? Para trás. Você não está empurrando para frente. Não, a gente não caminha. Está empurrando para trás. Graças ao atrito que ele vai e faz você não escorregar e você vai para frente. Certo? Ação ali e reação, tá bom? Pois bem, a gente viu duas características do atrito, certo? O atrito, ele pode ser estático. O estático é quando o corpo está em repouso, certo? E o atrito também pode ser dinâmico, ou também conhecido como cinético. Também é outra palavra que a gente pode conhecer, que é quando o objeto está em movimento, certo? E aí a gente tem as expressões para os dois, né? Quando é o estático e quando é o dinâmico. Tem a expressão lá, sendo que esse μ é o coeficiente de atrito, tanto estático e dinâmico da superfície em que tiver o objeto atuando, certo? E tem uma característica especial também, né, uma parte teórica, que o coeficiente estático sempre vai ser maior que o dinâmico, certo? E aí a gente lembra aquele caso do carro parado. É mais fácil empurrar um carro em movimento do que ele parado ali, em repouso, paradão, ali na sua garagem, certo? Justifica essa parte aqui do coeficiente de atrito estático ser maior, sempre maior que o dinâmico, tá certo? Essa também é muito legal para ser pedido em provas teóricas de alternativa, tá? Tá certo, gente? Conhecemos a força de atrito. Então, foram essas forças que a gente conheceu até agora, certo? Força-peso, força de tração, força normal e força de atrito, correto? Na revisão aqui, de boa, né? Depois que nós revisamos tudo isso, temos que lembrar, mas é claro, das leis de Newton, certo? Que com essas artifícios vamos brincar ali nos probleminhas, nos bloquinhos, né? A primeira lei de Newton é a nossa lei da inércia, certo? Nossa lei da inércia. Se um corpo está em repouso, permanece em repouso, certo? Se o corpo está em movimento,
permanecerá em movimento. As ambas situações só vão mudar, né, se vier uma força externa sobre eles, né? Isso era a nossa lei de inércia, certo? A primeira lei do Newton. E aí você sempre tem que lembrar, né? É mais fácil parar um ratinho do que um touro, correto? A inércia de um corpo depende da sua massa. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil se torna alterar sua velocidade, ou até mesmo seu próprio repouso, né? Vai erguer um elefante em repouso. Dá não, né? Ou então vai parar um elefante, está naquele trote ali. Dá não, certo? Então a massa, né? A inércia sempre vai depender de quem? Da massa, certo? A inércia sempre aqui vai depender da massa aqui, correto? Um exemplo clássico ligado à inércia, né? Vai ser os nossos como cinto de segurança, certo? Isso também, cinto de segurança, isso também cai muito nas provas teóricas, perdão, nas provas de Enem, né? Nas provas de Enem, principalmente, sempre cai muito nas provas de Enem, naqueles textão enorme ali, falando do cinto de segurança, certo? E o cinto de segurança trabalha o segundo caso, né? Você está em movimento, vai permanecer em movimento, mesmo que esse corpo, mesmo que o carro parou, mas como não teve uma força que você não está usando o cinto de segurança, você é lançada. Por isso, é primordial usar o cinto de segurança, certo? Senão você vai continuar em movimento e aí pode ser bem triste a situação, tá? Conhecendo depois a primeira lei, nós entramos então para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, né? O que ela nos diz? Ela nos diz que a soma das forças resultantes, certo? Que as forças resultantes que agem sobre um corpo é igual a massa, a sua massa, a massa do corpo, vezes a aceleração. E vocês viram que nos probleminhas de vários bloquinhos, a gente utiliza muito essa segunda lei, correto? Essa é a nossa segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, correto? E depois da segunda lei, quem que nós conhecemos? Nós conhecemos a terceira lei, ação e reação, certo? E ação e reação, o que ação e reação nos diz? Ela nos diz principalmente que a toda força de ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário, certo? Mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário, correto? E a gente tem até representação, como lembra que representação aqui, olha só, temos um corpo 1 e um corpo 2. A representação, quando tem uma vírgula assim, né? Ou às vezes 1, 2 do lado, é força que 1 faz em 2, certo? Força que 1 faz em 2. E como eles têm direção, sentido contrário, olha o sinal aqui, certo? Porque tem esse sentido contrário. Força que 2 faz em 1. Aqui seria aquele exemplo clássico que eu sempre falo com vocês. Parede e você, certo? Você empurra a parede, certo? A parede empurra você, correto? E as características que temos que falar, olha só, atuam em corpos diferentes, por isso daqui já mata aquele lance da força normal com a força-peso. Porque a força normal e a força-peso, elas estão no mesmo corpo. Aqui já acabou, então morreu ali essa coisa, não, é um par de ação e reação. Não, já morreu essa ideia. E você já entendeu por quê? Porque a ação e reação atuam em corpos diferentes, certo? Outra coisa também, elas nunca se anulam. As forças de ação e reação nunca se anulam, tá certo? Elas podem ter elas têm a mesma intensidade, mas elas nunca se anulam, tá? Essas são as características principais de toda a revisão que nós vimos até aqui.
correto? Força-peso, força de tração, força normal, as forças de atrito, né? Porque tem a estática, tem a dinâmica, mas todas são forças de atrito, correto? Só tem as peculiaridades de quando um vai ser um e quando um vai ser outro. A primeira lei, inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Aqui agora a gente está vendo a terceira lei, e essa é a nossa revisão que nós tivemos de tudo até aqui. Agora, vamos então alguns exemplos aqui bem interessantes, só para reforçar o dia a dia. Encontrar exemplos da terceira lei de Newton é uma tarefa divertida e relativamente fácil, pois toda força pertence a um par de ação e reação. Alguns exemplos: caminhar. Ao empurrarmos o pé para trás contra o chão, o atrito entre a sola do calçado e o chão empurra o pé e, consequentemente, o corpo para frente. Assim, conseguimos caminhar graças à terceira lei de Newton. Caminhamos por causa da reação à força que empurramos o chão para trás. Outra situação do dia a dia, olha só que legal. Chutar uma bola. Ao chutar uma bola, o jogador impulsiona ela para frente, aplicando a terceira lei de Newton. A bola deve provocar uma força para trás sob o pé do jogador. Quem já jogou bola sabe que sentimos uma pressão no pé, né? Por isso que não pode estar aquela unha ali mal cortada, né? Eu sei que eu jogo futsal. E também essa sensação é resultado da força que a bola exerce sobre o pé, né? Quem chutou ali de dedão já sabe também, né? Por isso tem que bater de 3 dedos, no peito de pé, não pode usar de bico, né? Se der de bico errado, já era. Outro exemplo do dia a dia, flexão de braço. Olha lá, a flexão de braço também é um ótimo exemplo de terceira lei de Newton. O indivíduo empurra o chão para baixo e o chão reage, empurrando a pessoa para cima. Ai, você vai fazer flexão como não era antes, né? Vai pensar em Newton, pode ser. Outra situação do dia a dia, quem nunca fez isso, né? Vai ali naquele intervalo, pegar uma xícara de café, né? Vamos lá, saindo da mesa. Muitas pessoas costumam empurrar a mesa para conseguir afastar a cadeira da mesa, né? Mais ainda quando tem rodinha, né? Mais legal. A pessoa empurra a mesa para a frente e a reação é a força que a mesa exerce empurrando a pessoa, a cadeira, por consequência, para trás. Claro, essa tarefa é muito mais fácil com cadeiras com rodinha, né? Além de cadeiras de rodinhas causam menos dano ao assoalho, né? Principalmente se você mora em apartamento, né? A pessoa de baixo não vai, meu Deus, já tá arrastando. Né? Rodinha vai ser mais fácil para isso, né? Mas também cuidado para não cair também, hein? Certo? Então, aqui a gente tem aqueles exemplos do dia a dia. Talvez você nunca pensou neles assim. Espero que comece a pensar. Beleza? Pois bem, vamos então agora fazer um exercício de força de tração. Certo? Infelizmente, eu não trabalhei especificamente ali da ginástica olímpica, né? Estamos em Olimpíadas. Mas vamos lá desenvolver nosso exercício aqui de força de reação. Correto? De tração, perdão. Tá bom? Então vamos lá, gente, é um exercício bem clássico. Vamos lá. Olha lá. 2 corpos, A e B, de massas iguais. MA, 2 quilos. E MB, 4 quilos. Aqui estão nossos corpinhos, certo? Nossa, professora, sempre trabalha com caixinha? Com bloquinho? Sim, sempre trabalho com bloquinho. Vamos lá. Quem não gosta de leva? Estão apoiados numa superfície horizontal. Ó, horizontal, perfeitamente lisa. Bom, quando ele fala assim, perfeitamente lisa, certamente não vai ter nossa amiga atrito, tá? O fio que liga A e B é ideal, ou seja, tem massa desprezível e é inextensível. O que é inextensível? Ele não vai arrebentar, tá? A força horizontal F, ó, tem uma força F aqui, puxando everybody. Tem intensidade de 12 metros. Determine a aceleração do sistema e a intensidade da força de tração do fio. Ele quer saber a força de tração do fio, a força de tração, ó. Não a força F, porque a força F ele já não deu aqui no enunciado. Ele falou que a força F é de 12 newtons, certo?
Então, vamos lá. Solução. Aqui eu peguei de um exemplo, não tira essa parte aqui do exemplo anterior, que a gente não viu o exemplo anterior. Foi mal aí. As forças normal e a força peso se anulam. Isso como a gente viu lá atrás, lembra? Se está no plano horizontal, eu posso dizer que a força peso e a força normal são iguais. Lembra uma característica da força normal? Se está num plano horizontal, eu posso dizer isso. Então, aqui a gente vai considerar só as forças que estão atuando na horizontal, certo? Que seria a força de tração do fio entre A e B, e a força F aqui que está puxando. A gente tem uma força de tração aqui, certo? A força de tração aqui, a gente tem uma força de tração, e aqui a gente também tem uma força de tração, certo? Lembra? Se a força que B faz em A, e aqui eu tenho a força que A faz em B, correto? Né? Então, aqui a seguir, lembra como era um dos passos? Nós tínhamos que desenhar. O que a gente tem? A gente tem que desenhar em cada bloquinho para ficar mais fácil. No bloco A, que é o bloco mais simples, o que a gente tem? Vamos lá. A gente tem aqui o nosso bloquinho A, e aqui a gente tem a força de tração, né? Que é o quê? Que é o bloco A faz em B, né? Que o bloco B faz em A, certo? Isso que está acontecendo aqui no nosso bloco A. Não tem nem força de atrito, porque ele disse no enunciado que a superfície é perfeitamente lisa. Quando diz isso, meus amigos, não há atrito, tá? Recomendo que vocês vão lá no Google, vai ter um esporte que é o chamado curling, nas Olimpíadas, que mostra muito bem esse lance aqui, uma superfície perfeitamente lisa. A outra situação, o outro bloco que está participando desse pagode, é o bloco B. No bloco B, qual que é a situação do bloco B? Vamos lá, é o plano horizontal, aqui está B. No B tem a força, né, que já foi aplicada, correto? Ele deu o valor dessa força, 12 newtons, certo? E tem a força de tração que A faz em B, não é mesmo? Esses são os nossos desenhos aqui, bem legais aqui, que a gente fez aqui dos bloquinhos. Já deu para enxergar o que está acontecendo, né, gente? Já ficou, uau, ficou show de bola. E como está tudo na horizontal, seno e cosseno não aparece aqui. Então, jogue para as mãos para o céu e agradeça caso vier, né? Vamos lá. Feito isso, os nossos desenhinhos, vamos resolver então. Aqui estão nossas forças, né? Aqui no exemplo ele colocou como tração mesmo, tudo bem, você pode colocar como tração, ou força que B faz em A, ou A que faz em B. O importante é que você entenda, correto? E aqui, como os blocos estão em movimento, se movendo juntos, e o fio é inextensível, podemos usar a segunda lei para determinar a aceleração do sistema total, certo? Vamos usar a segunda lei para todo mundo. Por quê? Como aqui ele quer saber a aceleração do sistema, vamos usar então todo o sistema. Vamos considerar aqui que esses dois blocos são só um bloco. Por isso aqui, o que a gente tem da segunda lei? Da segunda lei, a gente tem que as forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração, certo? Quais são as forças resultantes que a gente tem aqui no geral? A força resultante é a força que está levando todo mundo a se mover. E qual que é a força que está levando todo mundo a se mover? É a força que ele deu para a gente aqui, 12 newtons. Então, aqui, ó, 12, certo? E a massa? A massa, já que eu estou considerando everybody, os dois blocos, vai ser os dois bloquinhos. Massa de A, 2, e massa de B, 4. 2 mais 4. E quem que é o mistério? O mistério é encontrar a aceleração. Correto? Aqui, então, fazendo aqui a jogadinha, né? Vai dar aqui 6, 12 igual a 6A, né? Como está mostrando aqui. O resultado disso vai ser a aceleração do sistema é 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Lembrando, aceleração, velocidade, força, não pode ser bingo. Você não pode só colocar um número, você tem que colocar a medida ali, correto? 2 metros por segundo ao quadrado. Terminou o problema, acabou. Então, nós podemos dizer aqui que a aceleração, ele queria saber a aceleração do sistema, 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, ele pode querer também, se a gente tem aceleração, qual vai ser a tração do fio? Agora ele ficou curioso em saber a tração do fio. Bom, a tração do fio, olha só, como a gente pode calcular?
A tração do fio é só escolher qualquer um dos blocos aqui. Qual que é mais fácil de calcular? Este daqui, né? Certo? Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu chamei de T, certo? Essa daqui vai ser a força que B faz em A, tá certo? Isso é aquele desenho lá do desenho. Vou até colocar aqui para você escrever do desenho que desenhamos. Desenhamos, certo? O desenho que desenhamos. Então, ali vai ser a tração ou a massa de A, né? Porque aquela situação é o bloquinho A, certo? Aqui está o A, e aqui está aquela força ali, força que B faz em A, ou também posso chamar ela de T, na situação ali está de T, certo? Vai ser a massa de A, porque é o bloquinho A, só ele que está participando aqui da festa, então só tem que ser a massa dele, vezes a aceleração. A aceleração é a mesma do que a gente encontrou na letra A, porque a aceleração de todo o sistema, 2, a massa de A é 2, então a tração vai ser 2 vezes 2, costuma dar 4. Então a tração é o quê? 4 newtons. Prontinho. Certo, gente? Tranquilo? Dúvidas? Everybody? Bom, pelo silêncio, acredito que tá tudo de boa. Bom, galera, essa foi nossa aula de revisão, certo? Essa foi nossa aula de revisão. E como vocês devem saber, vamos ter aulas nesse sábado só apenas, tá? Não vai ser sempre não, tá? Deixo ali de novo a lista de presença. Mas vamos ter agora na nossa próxima aula um novo tema, para dar aquele respirar no final aqui, antes de um recesso acadêmico, né? Vamos falar de astronomia, certo? Vamos conhecer sobre astronomia. Por isso, vai dar para respirar um pouco, tá certo? Eu vou ver se eu solto alguma atividadezinha só com essas coisas de revisão que nós vimos, tá? Para não perder o embalo, tá certo? E na próxima aula já é um tema novo, tá? Vou parar nossa gravação aqui. Fico à disposição